que podemos aprender dos exemplos dos apóstolos para evangelizar. Atos capítulo 14. Comentário de Emaro Persona. Existe aqui uma dica interessante, uma instrução interessante, que ele já fez isso antes, Paulo, quando ele é aqui confundido com os deuses, e ele então declara a sua pequenez, mostrando que ele e Barnabé eram homens comuns, sujeitos às mesmas paixões, mas aí ele já passa a pregar àqueles pagãos. Só que o que ele vai pregar a esses pagãos é Deus. É o Deus vivo, Criador de todas as coisas, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles, versículo 15, o qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos, contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Então ele prega Deus aqui, Deus Criador. Ele faz isso no começo da carta aos Romanos, que é uma carta tipicamente dirigida a gentios. O próprio nome da carta, Romanos, é uma carta dirigida a gentios. E ali ele abre essa carta, então, falando do Deus que dá testemunho de si mesmo e que é o Criador de todas as coisas. E lá em Atos 17, quando ele está em Atenas, e ele vê toda aquela idolatria, ele vai partir de onde? Ele vai partir do Deus desconhecido. Porque eles tinham uma pilastra lá, um pilar, que só tinha uma placa, não tem nenhuma imagem de escultura em cima, que era ao Deus desconhecido. É Atos 17, se não me engano, né? Quando ele está em Atenas. E ele, no Areópago, ele vai falar o seguinte, versículo 24: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a terra, sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados, os limites da sua habitação, e etc, etc. Então ele começa lá atrás, e alguns vão se converter. Se no mesmo capítulo 17 de Atos, quando ele passa por Anfípolis, Apolônia, chega a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus, a conversa é outra. Versículo 2 de Atos 17. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos, e este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres distintas. Aqui é outra conversa, é outra mensagem. Ele não precisa ir lá atrás e provar para os judeus que Deus existe, que Deus é Criador. Eles sabiam de tudo isso. Então ele pega o bonde andando, onde eles estavam. Eles estavam onde? Eles estavam esperando o Messias, o Cristo. Então está aqui, esse é o Cristo. Ele anuncia o Cristo a eles. E para aqueles pagãos, tanto os que nós vimos agora, que tentam transformá-los em semideuses, né? Paulo e Barnabé, como também aqui em Atos 17, mais adiante, vai falar para os atenienses, começar a partir do zero, do Deus Criador. Esse discernimento deve ter também quem prega o Evangelho, porque nós encontramos diferentes públicos para escutar o Evangelho. Então, eu posso chegar numa pessoa que não crê nem em Deus. Eu vou começar explicando quem é Deus, o Deus Criador. Um pagão, por exemplo, um Deus Criador. Ou posso chegar numa pessoa que talvez tenha escutado falar de Jesus, mas não é o Jesus que a Bíblia prega. Ele aprendeu de um outro Jesus. O Jesus dos Mormons, o Jesus das Testemunhas de Jeová. É outro Jesus, é o Jesus que não é Deus. E não é Salvador também, porque não pode salvar. Então eu tenho que descer
a esse patamar da conversa para levá-los ao conhecimento do verdadeiro Jesus, nascido de uma virgem, aquele que é Deus encarnado, que veio ao mundo em carne, e etc, etc. Mas aí eu vou chegar num outro que ouviu falar de Jesus, que entendeu, aprendeu que Jesus é o Filho de Deus que veio em carne e que veio nos salvar e que foi à cruz e derramou seu sangue, etc, etc. E aí ele vai falar assim, mas se eu não perseverar até o fim, não serei salvo. Pronto, é outra conversa agora. Agora a mensagem é outra. Ele não tem a certeza da salvação eterna, porque ele aprendeu que é salvo pela fé, mas se mantém salvo pelas obras, pela fidelidade, pela mudança de conduta, pela perseverança. Então a conversa é outra agora. Agora eu tenho que apresentar a ele a certeza da salvação eterna. É claro que nada disso é feito intelectualmente. Nós sabemos que o Espírito Santo tem que estar dirigindo e tocando no coração de cada pessoa. Mas nós temos que aprender também, pelos exemplos das Escrituras, que havia diferenças de abordagem, para nós não chegarmos com a abordagem errada. Uma vez tinha um irmão, ele estava conversando com um rapaz, que parecia ser um cristão, explicando para ele onde é o lugar de reunião, que tem que congregar o nome do Senhor, o que é a igreja, e blá, 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 e o rapaz concordando com tudo que ele falava. Eu achei que a coisa estava meio estranha, daí eu cheguei perto, interrompi, falei, escuta, deixa eu fazer uma pergunta para você. Jesus é Deus? Não. Não é Deus. Ah, bom, então agora vamos virar o disco, é o outro lado do disco que tem que tocar para esse, porque ele era no final da conversa que ele se declarou, ele era um testemunho de Jeová. Ele estava concordando com tudo para ganhar a simpatia desse irmão e talvez até conquistá-lo para a sua religião, tentar conquistá-lo para a sua religião. Mas era um testemunho de Jeová. Não adiantava nada ficar gastando saliva, explicar o que é a igreja, como congregar e etc. Era um testemunho de Jeová. Ele precisava de salvação. Ele precisava ouvir o Evangelho da graça de Deus. Então esses exemplos aqui são preciosos. Nós não temos na Bíblia um manual do tipo faça assim, faça assado, deixe de fazer isso, não faça aquilo, mas nós temos indícios do comportamento dos apóstolos que nos falam também tão alto quanto as palavras que eles pregavam. Porque a maneira deles agir, embora a gente saiba que às vezes eles agiam também de maneira errada, né? Porque Atos dos Apóstolos são os atos dos apóstolos, mas são também os atos do Espírito Santo nos apóstolos. Então temos esse discernimento de que há coisas sim que podemos aprender pelo comportamento e pelas atitudes dos apóstolos. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.